Elias foi um profeta do Antigo Testamento que viveu no reino de Israel no século 9 a.C., durante o reinado do rei Acabe. Seu nome significa Meu Deus é Javé, ou Jeová é Deus. Na época em que vivia o profeta Elias, o povo de Israel havia se dividido em 2 reinos. Judá era o reino do sul com capital em Jerusalém. Seu rei era Acabe. Israel era o reino do norte, com capital em Samaria, e o rei do reino do norte era Acasias. Elias era um tisbita. Morava na terra de Gileade, a leste do rio Jordão, e sua história surge na Bíblia no livro de 1 Reis. Mas antes de continuarmos, se você quer ver mais vídeos como esse aqui no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações para sempre receber avisos de vídeos novos. Deixe também seu comentário, pois ele é muito importante para nós. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Acabe, Jezabel e Elias. O rei Acabe de Israel se casou com Jezabel, uma princesa estrangeira muito idólatra que passou seus costumes pagãos para Acabe e fez com que ele passasse a adorar o deus Baal, em vez de adorar ao verdadeiro Deus. Por causa de toda a idolatria cometida por Acabe e Jezabel, Deus enviou Elias para profetizar contra Acabe, e dizendo que não iria chover nos próximos anos. Depois que Elias profetizou contra o rei de Israel, Deus lhe ordenou que saísse dali e fosse se esconder perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Naquele lugar o Senhor enviou corvos que levavam todos os dias, pela manhã e à tarde, pão e carne para que Elias se alimentasse, e do riacho ele tirava água para beber. Elias e a viúva de Sarepta. A Bíblia diz que enquanto Elias estava escondido perto desse riacho, algum tempo depois houve uma grande seca na terra. Muitas pessoas já estavam perecendo de fome. Então Deus mandou que o profeta Elias saísse e fosse para Sarepta. Quando chegasse nessa cidade, ele veria uma viúva que lhe fornecia comida para que assim ele não morresse de fome. E desse modo fez o profeta. Quando Elias chegou à porta da cidade de Sarepta, se deparou ali com uma viúva, que estava colhendo alguns gravetos para fazer fogo. O profeta pediu que ela lhe desse um pouco de água. Enquanto a viúva ia buscar a água para Elias, ele lhe pediu que conseguisse também um pedaço de pão para ele comer. Contudo, a viúva lhe disse que não havia pão em sua casa. Ela era uma mulher muito pobre e tudo que tinha era um pouco de farinha e azeite, os quais ela iria preparar algo para ela e o filho comessem. Aquela seria a última refeição da viúva e da criança. Depois, eles morreriam de fome, já que não sobraria mais nada para eles se alimentarem. O profeta Elias insistiu e disse para a viúva não ter medo, mas que ela fosse para sua casa e fizesse um bolo para ele comer. Em seguida, ela poderia fazer pão para ela e o filho também comerem, pois a farinha e o azeite não iriam acabar até chegar o fim da seca em que aquela terra estava passando. Ele explicou que Deus multiplicaria a comida daquela casa. Você encontra em 1 Reis 17, versículo 13 e 14. E assim fez aquela viúva de Sarepta. Ela confiou no que Elias lhe disse, e assim tudo aconteceu. A farinha e o azeite não terminaram. Ela fez o bolo que alimentou Elias, fez o pão para ela e seu filho comerem, e ainda sobrou muita comida para eles se alimentarem por muito tempo. Algum tempo depois, o filho daquela viúva ficou muito doente. A situação foi piorando até que ele morreu. Aquela mulher ficou muito angustiada e nervosa com o que estava passando e foi até Elias lhe perguntar o que ela tinha feito para merecer aquilo. Ela tinha ajudado Elias fazendo o que ele havia lhe pedido, mas agora seu filho, que tanto amava, estava morto. E a mulher reclamou a Elias: "Que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho?" 1 Reis 17, versículo 18. Elias se compadeceu daquela mulher e pegou seu filho no colo, levou o corpo para o quarto, onde estava hospedado na casa da viúva, e orou a Deus. Então clamou ao Senhor: "Ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva, com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho?"
1 Reis 17, versículo 20. Elias se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor para que o trouxesse de volta à vida. O Senhor então ouviu o clamor de Elias e o menino viveu. Elias levou o menino para aquela viúva e ela logo acreditou que realmente Elias era um servo do Senhor. Então a mulher disse a Elias: Agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor, vinda da tua boca, é a verdade. 1 Reis 17, versículo 24. Aquela mulher abençoou Elias e foi abençoada o dobro. Ela teve comida de sobra para ela, seu filho e Elias, e quando o menino morreu, o recebeu de volta à vida. Elias e os profetas de Baal. Passados 3 anos de seca e fome na terra, Elias foi por ordem do Senhor encontrar-se com o rei Acabe, a fim de lhe dizer que cairia novamente chuva na terra. Quando Elias estava indo falar com o rei, encontrou-se com um dos oficiais de Acabe, chamado Obadias, a quem ele havia enviado para buscar pastagem para o seu gado. Nesse período de seca na terra, Jezabel, a esposa de Acabe, mandou matar todos os profetas do Senhor. Porém, Obadias, oficial de Acabe, se apressou e escondeu 100 profetas em 2 cavernas, dividindo 50 homens em cada uma, e ali forneceu a eles água e comida. Já postei aqui no canal a história da rainha Jezabel, esposa de Acabe. Se você ainda não viu esse vídeo, o link estará nos cards e na descrição para que possa assistir. Elias mandou que Obadias fosse até Acabe e lhe disse que ele estava ali querendo falar com o rei. Mas Obadias ficou com muito medo que Acabe o matasse, pois toda vez que alguém dizia ter visto Elias, logo depois ele desaparecia e o rei procurava, mas nunca o encontrava. Então Obadias temia que Elias sumisse novamente e o rei o matasse, acreditando que ele o tivesse enganado. Contudo, Elias lhe garantiu que falaria naquele dia com o rei e resolveria aquela situação. Você encontra em 1 Reis 18, do versículo 8 ao 15. O rei ficou sabendo que Elias estava ali e o repreendeu como perturbador de Israel. Quando viu Elias, disse-lhe: É você mesmo, perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel. Elias respondeu: Mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. 1 Reis 18, versículo 17 e 18. Elias confrontou Acabe por sua idolatria e desafiou os profetas de Baal no Monte Carmelo. Tragam 2 novilhos, escolham eles um e cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio de fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: O que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal: Escolham um dos novilhos e preparem no primeiro, visto que vocês são tantos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam fogo. 1 Reis 18, versículo 23 ao 25. Eles construíram um altar e pediram que Baal enviasse fogo para o sacrifício, mas nada aconteceu. Nenhum deus pagão respondeu às orações dos profetas de Baal. Os profetas pagãos já estavam tão cansados de clamarem sem resposta alguma, que ao meio-dia começaram a gritar mais alto e ferir-se com espadas e lanças, de acordo com seus costumes. Quando chegou ao final do dia e nenhum deles foi respondido pelos seus deuses pagãos, Elias construiu e preparou um altar a Deus, e encharcou de água e pediu a Deus para enviar fogo do céu. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou: Ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou o teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. 1 Reis 17, versículo 36 e 37. Deus enviou fogo que consumiu tudo no altar,
secando totalmente a água que estava nele. Quando o povo viu o que tinha acontecido, caíram prostrados no chão e começaram a gritar que o Senhor é Deus. Em seguida, Elias mandou que prendesse todos os profetas de Baal e os matou no riacho de Quisson. O profeta falou com Acabe que ele poderia se alimentar novamente, pois Deus mandaria chuva à terra. E logo depois surgiu uma nuvem muito pesada que cobriu o céu e começou a ventar e chover forte, mostrando que Deus cumpriu o que ele prometeu. Acabe foi para sua casa em sua carruagem, sabendo que só há um Deus. Elias foi correndo à frente da carruagem de Acabe por todo o caminho até chegar em Jezreel. Ele correu o equivalente a uma distância de 30 a 35 quilômetros do Monte Carmelo até o local onde morava Acabe. A fuga de Elias. Quando Jezabel, esposa do rei Acabe, ficou sabendo o que tinha acontecido com os profetas de Baal, ela ficou muito irada e ameaçou matar Elias. Com muito medo, Elias teve que fugir para salvar a sua vida. Ele fugiu para Berseba e depois para o deserto. Após um longo dia de caminhada pelo deserto, ele sentou-se debaixo de uma árvore de zimbro e, com muita tristeza, orou pedindo a morte ao Senhor. E entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de gesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. 1 Reis 19, versículo 4. Logo em seguida, muito cansado, dormiu. E de repente um anjo tocou e disse-lhe: Levanta-te e come, porque longa é a tua jornada. Ele se levantou e encontrou um jarro de água e pão assado sobre brasas quentes. Elias se alimentou e tornou a dormir. E novamente o anjo tocou em Elias, lhe dizendo para se alimentar, pois longa seria a sua jornada. 1 Reis 19, versículo 7. Após se alimentar pela segunda vez, Elias seguiu sozinho seu caminho por 40 dias e 40 noites em direção a Horebe, o monte de Deus, onde ali passou a noite em uma caverna. Nesses 40 dias e 40 noites, Elias não se alimentou com mais nada. Ele foi sustentado apenas com a refeição que o anjo lhe ofereceu naquele deserto. Naquele monte, o Senhor apareceu a Elias e disse: O que fazes aqui, Elias? Elias, porém, se queixou com o Senhor que os israelitas o abandonaram, mas Deus o animou e ali manifestou a sua glória. Através de um vento muito forte, depois através de um terremoto, depois através de um fogo, mas em nenhum desses efeitos da natureza Deus estava. Porém, após isso, Elias ouviu o murmúrio de uma brisa e ali Deus falou com ele. Deus o instruiu a voltar para Damasco e ungir o rei Hazael sobre a Síria e Jeú, rei sobre Israel. E pediu também que ungisse Eliseu para ser o seu sucessor. Você encontra em 1 Reis 19, versículo 15 ao 18. Elias e Eliseu. Quando o profeta Elias voltou de Horebe, encontrou um homem chamado Eliseu, arando o campo e conduzindo seus bois. Então parou e jogou sua capa sobre Eliseu, o convidando para ser seu assistente. Eliseu não pensou duas vezes. Apenas despediu-se de sua família e foi com Elias para onde o Senhor os mandou. Eliseu aprendeu muitas coisas com Elias. Aprendeu a ser um homem temente ao Senhor, fazendo sempre sua vontade. Cerca de 6 anos depois, o profeta Elias foi até Acabe e Jezabel e falou que eles sofreriam as consequências devido à morte de um homem inocente que era Nabote. Acabe tomou a vinha de Nabote e ainda o matou por pura inveja. Se encontra em 1 Reis 21, versículo 19 e 24. Mas pelo fato de Acabe ter se humilhado diante de Deus em suas palavras, Deus disse a Elias que traria a sua ira sobre o filho de Acabe, e não sobre ele. Contudo, Acabe e Jezabel tiveram mortes sem honras, conforme a profecia. Após a morte de Acabe, seu filho Acasias tornou-o seu sucessor, e em uma certa ocasião, ele caiu do alto da janela de um de seus quartos, e após essa queda ficou aleijado. Acasias tentou buscar ajuda com seus deuses pagãos, e isso desagradou muito a Deus. Elias também advertiu ao rei Acasias de que sua morte se aproximava,
E assim como Elias falou, aconteceu. O rei Acasias morreu por sua idolatria e desobediência a Deus. Ao chegar, disse ao rei: Assim diz o Senhor: Acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Por isso você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. E Acasias morreu, conforme a palavra do Senhor, anunciada por Elias. Como não tinha filhos, Jorão foi o seu sucessor no 2º ano do reinado de Jeorão, rei de Judá, filho de Josafá. Você encontra em 2 Reis 1, versículo 16 e 17. Elias é levado aos céus. No final do ministério de Elias, os outros profetas ficaram sabendo que Elias os deixaria, pois seu ministério estava chegando ao fim. Elias, talvez com tristeza por deixar Eliseu, tentou se afastar dele nessa época, mas em todas as vezes que Elias queria seguir seu caminho sozinho, Eliseu insistia para ir com ele e jamais o abandonou. Você encontra em 2 Reis 2, do versículo 1 ao 6. Elias e Eliseu seguiram para muitos lugares juntos, e quando chegaram de frente ao rio Jordão, pararam ali. Muitos profetas estavam de longe observando Elias e Eliseu. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para os 2 lados, e passaram ambos em seco. 2 Reis 2, versículo 8. Quando eles atravessaram o rio Jordão, Elias falou com seu sucessor que se ele pudesse fazer alguma coisa por ele antes de partir, era para ele lhe pedir, pois depois os 2 se separariam. Então Eliseu pediu a porção dobrada do espírito de Eliseu, como se fosse um filho primogênito do seu senhor, realizando os mesmos milagres e tendo a mesma porção espiritual que o profeta. E disse: Coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. 2 Reis 2, versículo 10 e 11. Eliseu viu Elias subir ao céu em um redemoinho escoltado num carro de fogo com cavalos de fogo, e assim recebeu a porção dobrada do espírito de seu senhor. Eliseu ficou muito sentido em se separar de Elias e rasgou suas vestes em 2 partes, com muita tristeza. Enquanto Elias subia na carruagem de fogo, o seu manto caiu, e Eliseu o pegou, sendo aquela a última lembrança e presente de seu senhor. Nem Eliseu nem nenhuma outra pessoa jamais viu novamente o profeta Elias, pois Deus o tomou para si. Já postei aqui no canal a história completa e com muitos detalhes da vida do profeta Eliseu. Se você ainda não assistiu, o link do vídeo estará nos cards e na descrição para que possa assistir. Dê uma olhadinha lá depois e saiba tudo sobre o sucessor do profeta Elias. Elias no Novo Testamento. Na transfiguração do monte, Elias apareceu junto com Moisés, conversando com Jesus. Você encontra em Marcos 9, versículo 2 e 4. Muitas pessoas pensavam que João Batista e Jesus eram Elias, por causa dos milagres e porque o livro de Malaquias dizia que Elias voltaria antes do dia do Senhor. Mas tanto Jesus como João Batista sempre negaram ser Elias, e através desta transfiguração ficou claro que Jesus e Elias não eram a mesma pessoa. O capítulo 5 de Tiago usa Elias como exemplo no poder da oração. Através de sua oração e fé, milagres aconteceram de forma extraordinária. Enfim, Elias foi um grande homem de Deus, fazendo sua vontade e o agradando de tal forma que chegou a ser arrebatado para os céus. Através da fé e comunhão de Elias com o Senhor, muitos milagres aconteceram. Deus mostrou através de seu servo que ele ampara e ajuda aqueles que nele confiam. Se você gostou de conhecer a história do profeta Elias, peço que deixe seu like para nos ajudar. Inscreva-se caso esteja aqui pela primeira vez. Ative o sininho das notificações para não perder os vídeos novos que iremos postar. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.